Olá família, graça e paz abençoados. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai? Eu quero deixar uma pequena reflexão aqui para o nosso desenvolvimento, crescimento e maturidade concernente à palavra do Pai. O tema é olhos iluminados para discernir o que é teu. Esse é o tema. Olhos iluminados para discernir o que é teu. Você sabia, abençoados, que o que temos no eterno, você só vai se apropriar, tomar posse, vivenciar, se você conhecer? Exatamente, porque se você não conhece, como você vai desfrutar? Imagine que alguém da sua família, um exemplo que eu vou dar, um parente próximo seu, ele partiu, veio a óbito e deixou no testamento algo para você. Você nunca soube, você nunca procurou, você nunca tomou conhecimento, então você não desfruta. Agora, a partir do momento que você descobriu, teve conhecimento e foi atrás, recebeu, você vai desfrutar. Assim, a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, a palavra revelada ao nosso espírito, mostra o nosso posicionamento no eterno, no Criador, e a herança e as bênçãos, que não são mais herança, eram heranças, tá? Porque era para um futuro daquele povo. Mas que hoje já é uma realidade nós, é direito nosso, mas que as pessoas, ou que os filhos de Deus, muitas vezes não se apropriam desta, que nem é mais herança, que já é da pessoa, mas a pessoa não se apropria porque não tem conhecimento. Então a graça de Deus abriu os nossos olhos, iluminou os nossos olhos, justamente para nos apossarmos daquilo que o Pai determinou, deixou, estabeleceu para cada um de nós. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim, ó: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, olha, ter conhecimento, né? Qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então observe que o que Paulo estava falando é o seguinte: vocês precisam ter olhos iluminados para conhecer o que é de vocês. Aquilo que é herança dos santos, vocês precisam se apropriar porque vocês têm direito. Mas para isso vocês têm que saber, têm que conhecer. E como vai tomar posse se não conhece? Como vai viver uma liberdade se não tem conhecimento dessa liberdade? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas como viver livre se não conhece a verdade que liberta? Amém, abençoados? Imagine um escravo que não descobriu, alguém que vive na escravidão. Agora eu estou falando de um sentido literal, mas ele não descobriu que não existe mais a escravatura, pelo menos na teoria, tá? Então ele vai viver como escravo o resto da vida dele, porque ele já é livre, ele não pertence mais a ninguém, mas ele, por não saber, ele está sendo manipulado e conduzido por homens. Como você vai se libertar, ou como você se libertou do sistema religioso, se você não tivesse conhecido a graça de Deus? Foi uma mensagem que eu gravei também falando sobre isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, para nós conhecermos essas verdades, alguém vai ter que pregar essas verdades para nós. O Espírito Santo vai usar pessoas para que esta verdade, esta palavra, chegue a mim e a você, para que de fato sejamos livres verdadeiramente. E aí venhamos nos apropriar daquilo que é direito nosso. Lembra do filho pródigo que saiu, gastou tudo que ele tinha? Depois ele disse: eu vou voltar para o meu pai, porque eu sei que ele tem para me dar. Eu aqui estou passando fome. E quando ele voltou, o irmão dele que estava lá na casa do pai, mas não tinha olhos iluminados, não sabia. E quando ele chegou do campo, ele disse: que negócio é esse aí? Aí disseram para ele: o teu irmão estava perdido, foi achado. E o seu pai fez um banquete. E ele questionou o pai: mas o senhor nunca me deu um cabrito para comer, me alegrar com os meus amigos? Agora vem este aí, já não é mais meu irmão, né? Porque é assim. É igual o sistema religioso, né? O sistema religioso só te chama de irmão quando você faz parte da congregação deles.
da instituição dele. Você saiu de lá, você já não é irmão. É igual a muitas pessoas, que se você me machucar, se você me ferir, eu não te chamo mais de irmão. Você já pensou se eu fosse brigar com meu irmão de sangue, por algum motivo, e dissesse para ele, você não é mais meu irmão não, porque a gente discutiu. Não faz sentido, abençoado. Vamos continuar sendo irmão. Vamos continuar, sabe, estando próximo, sendo próximo. Então, abençoados, é necessário que entendamos que não basta ser filho de Deus. Tem que conhecer. Tem que saber. Tem que entender. Para que venhamos viver as bênçãos do Pai em nossas vidas. Como que o reino de Deus vai se manifestar na sua vida se você não tem conhecimento do que é o reino de Deus? Cristo disse, o reino de Deus estará em vós, mas os fariseus diziam o quê? Quando é que vai vir o teu reino? Onde é que vai estar o teu reino? E Jesus disse, o reino não estará ali, não estará acolá, o reino de Deus estará em vós. Paulo disse, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo, é algo interno. O reino de Deus se manifesta na nossa consciência mediante olhos iluminados. E isso só a graça de Deus faz. Olhos iluminados para discernir aquilo que é teu. Para se apropriar, para você se apropriar daquilo que é um direito que Papai do Céu ordenou para mim e para você. Tendo olhos iluminados, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder abençoado. Olha, Efésios 3:20, olha o que diz. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, existe um poder de Deus operando nas nossas vidas, irmãos. Mas para isso precisamos ter olhos iluminados, para desfrutarmos deste poder de Deus que opera em nós, mediante o Evangelho. Porque Paulo disse na carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém, abençoados? Que você esteja recebendo esta palavra, que é o poder de Deus na tua vida, e que você esteja desfrutando desse reino maravilhoso, daquilo que o Pai designou para você gratuitamente. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 2, vou ler mais esse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, olha lá, versículo 12, diz assim, 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, tendo olhos iluminados para desenvolver e viver aquilo que o Pai já liberou para o teu espírito. Amém? E só a palavra do Pai é que vai nos direcionar a vivermos essas verdades que outrora estava oculta, escondida, mas agora, pelo Espírito do Pai, foi revelado ao nosso espírito o nosso direito de viver reinando em vida e em perfeita vitória. Graça e paz, graça eterna e até a próxima.